Ok, vamos começar então. Nós vamos falar hoje sobre instrumentos ópticos. Podem ser... Claro que nós vamos poder abordar só instrumentos ópticos simples, né? E a ideia não é se tornar um especialista em fabricar um instrumento óptico, porque envolve muitos detalhes, mas ter uma ideia, né, de qual é o princípio de funcionamento. Então, os instrumentos ópticos que nós vamos avaliar, eles são muito simples, compostos de uma ou duas lentes. Tá? E o primeiro instrumento óptico que a gente... Não é um instrumento, mas é o que a gente pode tentar entender, até para entender como que a gente vê o mundo, literalmente, né? É cada um dos nossos olhos. E ele certamente é composto de muito mais detalhes do que tem aqui, mas se a gente quiser simplificar, ou seja, tentar entender, transformar o olho ou modelar o olho com um modelo muito simples, a gente poderia substituir ele por apenas uma coisa, que é a lente. E, é claro, o detector de luz lá no fundo, que é a retina. Essa lente aqui, ela é uma lente um pouco diferente das lentes que a gente vê, que a gente usa como uma lente de aumento, porque é uma lente que pode mudar o foco, ou seja, é isso que me permite enxergar coisas que estão mais próximas, como aqui a guarda da cadeira ou o meu relógio, até coisas que estão mais distantes, como a parede lá. E não muito longe já é infinito, tá? A partir de uma certa distância, já vale como infinito. Mas então essa lente consegue mudar o foco de maneira que a imagem sempre se forma em cima da retina. Tá? Essa é a grande diferença aí, a grande sacada desse instrumento óptico aí. Ou seja, eu tenho uma distância focal variável que eu posso mudar. Então, para coisas que estão muito longe, né, a lente tem que ter uma distância focal. Para coisas que estão mais perto, ela tem que ter outra. Porque a imagem tem que estar sempre em cima da retina. E como essa distância é fixa, né, a distância da imagem, naquela equação lá, 1 sobre f igual a 1 sobre p mais 1 sobre i, 1 sobre i não pode mudar, é um valor constante. Então, toda vez que o p muda, que é a distância do objeto, o f tem que mudar também. Então, se o objeto está no infinito, né, a distância focal tem que ser exatamente essa distância, que é o tamanho aí, né, que vai da lente até a retina. Porque 1 sobre f tem que ser igual a 1 sobre i. Mas se o objeto se aproxima, né, a tendência é que se o foco ficar fixo, né, é que a imagem saia da retina para mais perto da lente, e então a distância focal tem que mudar, porque 1 sobre f menos 1 sobre p tem que dar sempre 1 sobre i. E como essa é uma lente convergente, né, é claro que eu quero formar uma imagem real aqui. Tá? Então, eu não posso estar muito próximo, não me adianta formar uma imagem virtual. Tá? E o resultado disso é que toda vez que eu estou vendo alguma coisa, eu tenho que ver alguma coisa que, de certa forma, seja uma imagem virtual dos objetos. Isso vale para todos os objetos que nós estamos vendo, né? Se vocês pensarem um pouco, o que está acontecendo é que a luz está batendo nos objetos e está refletindo com raios divergentes. E é por isso que eu consigo observar eles. Né? Vale para tudo, para o sofá, para a parede, para o quadro, o que tiver aí na frente de vocês. E as imagens reais não podem ser vistas. E tanto ontem, quando eu mostrei lá uma imagem real que eu projetei na parede, né, com a lente de aumento, o que eu estou vendo, na verdade, não é aquela imagem real, eu estou vendo uma imagem daquela imagem. E essa imagem né, é uma imagem, de certa forma, virtual, ou seja, aquela luz está batendo na parede e está refletindo de maneira que ela possa chegar no meu olho. É por isso que a gente consegue enxergar. Porque o olho, né, é
é uma lente convergente. Essa aqui é a... E eu posso simplificar, então, né, modelar o olho como uma coisa mais simples, que seria isso, uma lente efetiva, que é a soma de tudo aquilo lá, né? Tem vários elementos diferentes aqui, com índices de refração diferentes, a parte óptica, pelo menos, né? Mas isso é representado por uma lente. E esses músculos aqui, né, são capazes de mudar a curvatura dessa lente. Eu não saberia dizer os detalhes, né, de como isso funciona, mas o músculo é capaz de fazer isso e mudar a distância focal, de maneira que a imagem esteja sempre aqui nessa tela que eu estou substituindo aqui, que é a retina. Tá? Esses músculos cansam, né? Então, com a minha idade, eu já tenho dificuldade para enxergar coisas que estão muito perto. Tá? Ou seja, se eu pegar a tela do computador e começar a aproximar aqui, por exemplo, nessa distância eu já não enxergo nitidamente. Os músculos não são capazes, né, de modificar a distância focal o suficiente para focalizar. Então, a gente diz que quando vai ficando velho, vai ficando com os braços curtos, porque a gente tem que levar as coisas cada vez para mais longe para conseguir ser capaz de focar, né? E então parece que os braços terminam antes de eu conseguir chegar no ponto. E é fácil de resolver esse problema com uma outra lente convergente. Tá? Eu vou mostrar aqui que é o princípio de funcionamento da lupa. Tá? Porque eu preciso colocar... Eu não consigo focar uma coisa que está aqui perto, então a solução é levá-la para longe. Então, quando eu coloco uma lente convergente, eu estou, na verdade, fazendo o equivalente, porque a imagem, né, formada pela lente convergente, quando ela está funcionando como lupa, ou seja, quando o objeto está entre a lente e o foco, é criar uma imagem maior e mais longe. Né? Então, é isso que acontece aqui. Então, simplificando, né, o máximo, o que eu tenho é isso. Eu tenho um objeto, o olho é isso aqui. Ou seja, eu tenho uma lente, coloco a imagem aqui. Então, isso é outra coisa importante, né, que a imagem que eu estou vendo aqui, lá na retina, ela está ao contrário, tá? E ela certamente está muito menor do que tudo aqui, tá? Além disso, né, se vocês fizerem a conta, para vocês entenderem a importância que é a ilusão que o cérebro cria sobre o que a gente está vendo, tá? Porque tudo que nós estamos vendo aqui é modificado pelo cérebro, tá? Então, vocês lembram, né, que a expressão para a ampliação lateral, qual é a relação que me dá a ampliação lateral, ou seja, quanto que o tamanho da imagem muda? Quanto que é o tamanho da imagem comparado com o do objeto? Procurem aí, preciso de pelo menos uma resposta de vocês aí. Qual é a expressão para ampliação lateral? O M. Menos I sobre P? Menos I sobre P, que significa a divisão entre a posição da imagem e a posição do objeto, né? E então essas coisas são proporcionais, tá? E para um mesmo foco, né, a distância entre objeto e imagem são proporcionais também, né? Se o objeto está a uma certa distância, a imagem vai estar numa certa distância e assim por diante. Mas então vocês vejam que né, esse objeto aqui, né, tá essa distância aqui, e a imagem se forma aqui. Se ele for mais para longe, tá? Se ele for mais para longe, digamos o dobro da distância, vamos comparar 1 metro para 2 metros, né? A distância da imagem continua a mesma, né? Porque o olho força isso, mas o objeto está ao dobro da distância, né? Isso quer dizer que, né, porque o olho regula isso, né? Então, pensem comigo, façam esse teste, peguem o tênis ou o chinelo de vocês e botem um dos pés a 1 metro e o outro pé a 2 metros, tá?
ok? Vamos fazer esse exercício mentalmente. Então, como a distância quando eu olho para o primeiro, eu vejo, o que vocês veem? Vocês veem os chinelos ou os tênis de tamanho diferente ou muito próximos? 1 metro e 2 metros. O que vocês veem? O tamanho é igual ou diferente? Tamanho é diferente. Tá, mas tu percebe muita diferença? Não, Ou pouco. seja, é quase igual, né? Tu vê que ele está um pouco mais longe, né? No entanto, quando a gente fizer a conta na ponta do lápis, como a distância da imagem é a mesma, porque é a distância do olho, lá dentro do olho, e a distância do objeto é o dobro, isso quer dizer que a ampliação lateral é quanto? Do primeiro e do segundo. Qual é a relação entre a ampliação? É metade, né? Porque um é aquele númerozinho sobre 1 e a outra é aquele númerozinho sobre 2. Então quer dizer que o tênis que está mais longe, ou o chinelo que está mais longe, lá na retina tem metade do tamanho. Ou seja, é um tênis desse tamanho e o outro tênis desse tamanho aqui. É uma diferença gigantesca. Mas a gente não vê isso, né? Embora a gente possa provar que lá na retina a imagem tem metade do tamanho. O mesmo vale para uma pessoa, entende? Pega uma pessoa de 1,50 m e bota a 1 metro e a 2 metros. Elas têm as duas 1,50 m. No entanto, lá na minha retina, uma tem um tamanho e a outra tem metade do tamanho. A metade do tamanho, metade é 1,50 m, é 75 centímetros. Entende? É como se fosse um adulto e uma criança. No entanto, embora essa imagem seja formada com essa relação, né, não é isso que eu vejo. A minha impressão não é essa. Tá? Porque além desse sistema óptico simples que tem aqui, né, ou seja, um objeto a 1 metro tem um tamanho, um outro objeto do mesmo tamanho, que está a 2 metros, tem metade do tamanho aqui na retina. Então, embora isso aconteça, né, embora geometricamente a imagem lá na retina seja de fato metade, não é o que nós vemos, tá? Porque o cérebro é obrigado a complementar isso. Porque não é porque uma pessoa andou 1 metro para frente que o tamanho dela ficou pela metade. Ela continua sendo uma pessoa de 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m. Tá? E naquela imagem que eu mandei para vocês, isso fica bem claro. O nosso cérebro pega a informação do corredor, tá, e corrige, né, pelo tamanho da imagem. Ou seja, se aquela pessoa é daquele tamanho comparando com o resto ali, ela tem que ser pequenininha. Tá? Ela não pode ser grande. E aquela pessoa que está lá longe, que tem aquele tamanho, ela tem que ser daquele tamanho que nós estamos vendo lá. Sei lá, 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m. Tá? Então, sem dúvida, esse não é o melhor modelo para o olho e nem esse aqui. Ou seja, o que nós vimos, na verdade, é uma coisa muito mais complicada que depende do resto que acontece aqui dentro do nosso cérebro. Tá? Inclusive, esse cálculo que o cérebro tem que fazer para mostrar que aquele tênis que está lá, 3 metros daqui, não é tão pequenininho assim como ele está na minha retina. Tá? Isso é corrigido lá dentro. Porque, afinal, eu imagino que os nossos ancestrais tinham que ser muito bons em calcular distâncias, né? Porque senão eles não iam conseguir fugir do que quer que tivesse atrás deles, aí. Ou não iam conseguir também caçar, alcançar as coisas, né? Então, o tamanho das imagens na retina não é o tamanho que o meu cérebro me informa, tá? Ele é diferente, porque tem que ser. Porque senão qualquer coisinha anda um pouquinho para lá. Então, tudo que vocês estão vendo que está mais longe aí, na retina tem um tamanho muito menor do que a gente está vendo. Esse tamanho está corrigido. E isso é mais visível nesses efeitos, nessas imagens como aquela que eu mandei, ou senão vendo a lua nascer ou se pôr, e lá no céu bem em cima. Ela tem tamanhos bem diferentes. Isso é puramente uma ilusão de ótica, porque no nosso cérebro o horizonte está mais longe do que aqui em cima. Então ele corrige, né, o tamanho da lua, ou seja, da imagem que está na retina, para compensar isso aí. E aí acaba nos dando a ideia errada. Se bem que é errada, mas é bonita, né? Porque a lua é tribunita aí. Perguntas, comentários, dúvidas? Vamos lá. Bom, mas então vamos falar de outros instrumentos ópticos simples, tá? E
que são simples, e é exemplo do olho, né, e do nosso cérebro aqui. Aqui nós vamos ver um modelo muito simplificado, mas é claro que construir um instrumento que funcione, né, é muito mais complicado. Então, tem outros problemas que a gente não vai poder abordar aqui. O mais simples é uma lupa, tá? É uma lupa simples, tá? E ela serve para corrigir um problema. Além de ampliar o que a gente está vendo, ela também serve para corrigir um problema. Aqui nós estamos tentando ilustrar, né, o que esse PN aqui significa ponto próximo, tá? Próximo em inglês começa com N aqui, então é por isso que está com N aqui. Mas o ponto próximo é o ponto mais próximo que eu consigo focalizar alguma coisa. Então a melhor maneira de ver isso, vocês podem pegar vou pegar aqui uma agenda que tem um texto, né, e vou aproximar aqui. Então para mim, ó, mais ou menos aqui, ou tô pior do que... Mais ou menos aqui eu começo a sair de foco, tá? Para vocês deve ser uma distância muito menor, tá? Ou se, dependendo se vocês usam óculos, pode ser uma distância muito maior, tá? Mas esse é o ponto mais próximo onde eu consigo focar alguma coisa, tá? Então, em média, para uma pessoa que não usa óculos, não é o meu caso, eu uso óculos, então esse ponto próximo está mais longe, tá? 25 centímetros é um palmo, então ele provavelmente está além aqui. Acho que está aqui, ó. Então, para uma pessoa que não usa óculos saudável, um jovem, vai ser uns 25 centímetros. E pode ser até menos do que isso. Tá? Mas, para mim e para quem usa óculos também, vai ser mais do que 25 centímetros. Tá? Mas existe esse ponto. Tá? Isso quer dizer... Desculpa, tá tocando meu interfone, eu vou ter que atender ali, eu já volto. Tá? Então, ó, existe um limite no que eu consigo focar. Não é só o meu olho, entende? Não é só o nosso olho, o celular também, ó. Se eu tentar tirar uma foto aqui muito perto, né? Se eu aproximar aqui, ó. Aqui, eu vou tentar chegar perto do botão aqui. Parar a apresentação, não funciona. Mas se eu pegar uma lente de aumento, tá? E fizer uma gambiarra aqui, ó. Encostar ela ali, ó. Tá? O celular continua funcionando, ó, e aí ele consegue focar um negócio que está à mesma distância lá. Olha aqui, ó, até mais perto, olha aqui, ó. Eu vou... Essa aqui é a foto, ó. E essa outra, olha aqui, ó, cheguei até mais perto, viu? E tá nítido aí. Deu para ver aí? Eu vou mandar para vocês aí. No grupo, no WhatsApp, ali vocês podem olhar. Mas, ou seja, eu consigo, tendo uma lente convergente, né, colada no olho, né, ou muito próximo, né, eu consigo focar coisas que estão além do limite. Por quê? Porque a imagem que a lente cria, como o objeto está muito perto da lente, né, essa imagem, ela fica mais longe. Nós vamos fazer a conta aqui, tá? Supondo que o meu limite seja 25 centímetros, tá? Como é que... Vocês podem usar esse truque do celular, se vocês têm uma lente de aumento, até para tirar fotos de coisa muito perto. É o que vocês acabam transformando numa lente macro, como a gente diz. Tá? Mas simplesmente auxilia vocês a focar, tirar uma foto bem de perto, porque o zoom digital às vezes atrapalha, né? Mas então, botando a lente ali na frente da lente do celular, vocês criam uma situação que é possível tirar uma foto bem de perto de uma coisa para ela ficar, né, usando toda a tela ali. Mas então, ó, então, quando eu estou assim, né, eu só consigo focar coisas até esse limite aqui. Tá? E eu posso calcular quanto é esse ângulo aqui, tá? Que é a tangente desse ângulo, né, é h sobre 25. Se o objeto é pequeno, tá? Na verdade, são coisas
próximas, né, quando eu me aproximo muito, eu também não tenho um campo de visão muito amplo, então são coisas pequenas, né, dá para aproximar sem medo tangente de θ por θ, tá? Porque o seno é mais ou menos o seno, é mais ou menos o ângulo, né, e o cosseno é mais ou menos 1, para ângulos pequenos, então o θ, que é esse ângulo aqui, que é o ângulo que eu consigo, né, que me define o tamanho lá, é mais ou menos h sobre 25. Se eu tiver um objeto aqui mais perto, né, ou seja, aqui está o ponto próximo, 25, se eu vou ter uma coisa mais perto aqui, eu não vou conseguir focar, tá? Então é aí que eu vou usar a lupa, ou seja, eu vou colocar aqui entre o objeto, bem próximo do meu olho, né, uma lupa. E a situação aqui vai mudar, ó, porque como o objeto aqui agora está perto da distância focal, tá, que é o meu limite para o máximo de aumento que eu tenho, né, quando mais perto da distância focal tiver o objeto, maior vai ser a ampliação aí. Vai criar uma imagem lá atrás, uma imagem virtual, né, uma imagem virtual direita, né, e maior, tá? E aí essa imagem aqui não vai estar na mesma proporção, esse desenho aqui está errado, tá? O θ' aqui não é igual ao θ, tá? Porque aqui está o objeto, dá a impressão que, né, não é igual porque o θ é quando o objeto estava aqui, ó, tá? Então esse tamanho vem para cá, ó, então o θ é menor aqui. O θ' é um ângulo maior, ou seja, ele está ampliando, né, o meu ângulo de visão para coisas que estão próximas aí, ou está ampliando elas, tá? E aí o θ' é um ângulo um pouco diferente, né, não é igual ao θ, certamente, ele é maior, tá? E essa ampliação aí, que tem a ver lá, a gente pode calcular, ó, porque a gente sabe que quando o objeto está aqui, a imagem lá, a ampliação vai ser menos I sobre P, tá? Ou seja, onde I é a distância aqui, ó, da imagem até a lente, todo esse tamanho aqui, né? E o P é a distância do objeto até a lente, tá? Nesse caso aqui é quase o foco, mas, né, em geral é o objeto. Então, a tangente de θ' vai ser esse tamanho aqui, que é a ampliação lateral M vezes o tamanho do objeto, H, né? É isso aqui, né? H vezes I sobre P. Isso aqui ficou positivo, né? Porque a imagem é virtual, então ela está numa posição, o I é negativo aí, tá? Então eu só tirei o sinal para não nos confundir. Mas, então, a imagem aqui tem um tamanho, que é H vezes I sobre P, dividido por essa distância aqui, que é I também. Ou seja, a tangente de θ', se eu fizer a conta na ponta do lápis, né, vai ser H, isso aqui, dividido por P, isso aqui, tá? Que é o que eu estou vendo aqui nesse triângulo menor aqui, tá? E o θ' é maior, né? E aí eu vou fazer duas aproximações. Primeiro, eu vou aproximar, de novo, esse ângulo é pequeno também, então θ' é mais ou menos igual tangente de θ', tá? Vai ser H sobre P. E outra coisa que eu vou aproximar é que o objeto está muito próximo do foco, tá? Então, nesse caso aí, como o objeto está muito próximo do foco, eu vou dizer que a distância do objeto é o foco aí, mais ou menos, tá? Esse é o meu limite, né? Então, nesse caso aí, eu posso definir a ampliação angular, tá? Que não é ampliação lateral, tá? É a ampliação em ângulo, né? Como θ' sobre θ. E como um deles, né? O θ' é H sobre F, e o θ é 25 sobre F, ou, desculpa, 25 sobre H, desculpa. Esse aqui é H sobre F e esse aqui é H sobre 25, né? Então, os Hs vão cortar e o F e o 25 vão inverter aí, e essencialmente a ampliação angular, né, de uma lupa, que é uma lente, né, que está colocada bem próximo do olho aí, vai ser 25 sobre F. Tá? Então esse aqui é o limite, ou seja, é o limite por quê? Porque eu tô com... Vocês já usaram uma lupa, hein? Quem nunca usou uma lupa? Eu nunca usei. Tá, mas essencialmente a gente pega a lupa e a gente não fica com o olho colado ali, sabe? Mas esse é o caso para quando ela está colada aqui no olho, tá?
Então eu sempre boto o objeto bem perto do foco para ver. Mas nem sempre é o que eu quero. Às vezes, o que a gente faz é deixar ela um pouco mais longe aqui, né? E ampliar mais ainda. Tá? Porque daí o sistema óptico aqui fica parecido, se eu deixar a lupa perto lá do objeto, eu consigo ampliar um pouquinho mais ainda. Fica parecido com o microscópio, porque daí eu tenho outra lente convergente aqui no olho, tá? E consigo montar um sistema aí, que a gente já vai falar aí. Mas então essa é a ampliação angular, tá? Dúvidas, comentários, perguntas? Digam lá. Sem dúvidas. Ok. Tá. Um outro instrumento que nós vamos simplificar aqui seria o microscópio composto, tá? Que, né, ele tem, quem nunca usou um microscópio? Bom, todo mundo já usou um microscópio, então, mas ele tem uma lente que fica perto do olho aqui, que a gente chama de ocular, porque está perto do olho, e outra lente que fica perto do objeto que eu quero estudar lá, que é a objetiva. Tá? E é por isso, o nome é porque está perto lá. E tem um tubo ali entre as duas lentes. Tá? Talvez dê para simular um microscópio de novo, com o celular e uma lente de aumento, porque eu deixo a lente de aumento lá perto e vou com o celular aqui. E eu não sei se aqui eu consigo aumentar, ó. Mas é difícil, porque a gente acaba vendo uma imagem direita, né? No microscópio a gente vê uma imagem invertida, tá? Como é que ele funciona? Então, o lado da ocular funciona bem como a lupa simples, ou seja, ela amplia, porque o olho está perto ali, e ela está ampliando. Então, é mais ou menos isso. Aqui tem a ocular, tá? E ela tem um objeto aqui que ela está olhando, e esse objeto, tá? Na verdade, ele é a imagem criada por uma outra lente convergente que está lá perto do objeto, tá? Então, o microscópio, na verdade, é uma coisa mais complicada. Ou seja, o objeto que eu estou olhando está aqui, e a imagem que eu estou vendo está aqui, invertida e muito maior, tá? Como é que funciona isso? Ora, como eu tenho essa lente convergente aqui, tá, a objetiva, e o objeto está além do foco, tá, ou seja, o foco da lente é esse aqui, o objeto está um pouco depois, ele não pode estar muito depois, tá, porque eu quero que ele esteja além do foco, mas não muito além. Na verdade, eu quero que ele esteja logo depois do foco, e daí eu vou ter o máximo de aumento. Isso é importante porque quando o objeto está entre o foco e o raio de curvatura, que é o dobro da distância, né, ou seja, o dobro dessa distância aqui para cá, né, é o raio de curvatura. Então, quando o objeto está ali, a imagem que se forma é uma imagem real que é invertida, tá, e é maior. Tá? Então, essa primeira lente, como ela está criando uma imagem real invertida de um objeto que está logo depois do foco, essa imagem é maior. Tá? Então, eu tenho um objeto pequeno aqui, eu tenho uma primeira ampliação do objeto por conta dessa lente aqui. E essa ampliação vai depender do foco, de quão perto o objeto está do foco aqui. Se ele estiver bem pertinho, vai ser o máximo aqui. Tá? E aí, essa outra lente, que é a ocular, ela funciona como uma lupa simples e ela amplia a imagem daquele objeto lá. Então, essa imagem real aqui passa a ser o objeto da ocular. Então, se essa imagem estiver logo depois do foco aqui, ou seja, um pouquinho para dentro aqui do foco, ela vai criar uma imagem que é virtual, direita e maior, lá longe, tá? E essa distância aqui grande é importante porque quanto maior a distância, maior a ampliação, né? A ampliação lateral é I sobre P, tá?
E a ampliação que tal? A ampliação angular é só a relação entre, né, o ponto próximo aí e o... Mas nesse caso aqui, depende da... Se o ponto próximo do nosso olho é mais ou menos 25 centímetros, vai depender só do foco dessa lente aqui, da ocular. Dúvidas? Ou seja, eu tenho um objeto aqui, eu formo com essa primeira lente uma imagem real desse objeto aqui, dentro do foco da segunda lente, que forma uma imagem virtual e maior também aqui. Então, ela é ampliada a primeira vez aqui, né? Essa é a primeira ampliação, e depois a segunda ampliação é aqui. E isso me permite criar uma imagem muito maior do que o objeto. Como vocês viram ali na imagem que eu mandei para vocês. Tá? Eu tenho aquelas canetinhas de marcador de quadro branco, e daí com uma lente convergente lá perto do objeto, e a outra lente convergente aqui perto do meu olho, né, que é o celular, né, eu consigo até tirar uma foto aí do microscópio. Faço um microscópio digitalizador já. É um truque bem simples aí. A gente pode até tentar, desde que a gente tenha duas lentes convergentes. Eu tenho que ter uma lente colada no celular e a outra lente lá perto do objeto, de maneira que o objeto esteja logo depois do foco. Tá? E sabendo o foco dessa lente e o dessa aqui, eu consigo também saber essa distância aqui, ó, entre essa lente e essa, que é essa distância S aí. Dúvidas? Comentários? Mas então, ó, fazendo a conta aí, né, a ampliação total do microscópio vai ser a ampliação dessa lente, que pegou um objeto, criou uma imagem real lá, maior e invertida, ele está bem próximo do foco aqui, essa ampliação M, que é I sobre P, né, e que é a distância da imagem, dividido pela distância do objeto, e nesse caso a distância do objeto é basicamente o foco, porque o objeto, isso aqui está exagerado, essa distância, mas ele está logo depois do foco aqui, né, e a distância da imagem é mais ou menos esse S aqui, porque tanto o foco da objetiva quanto o foco da ocular são... essas lentes têm um grau muito alto. O grau é o inverso da distância focal, então a distância focal é muito pequena. Tá? Então, nessas duas lentes, então, basicamente, a imagem é formada a essa distância S aqui. Então, por isso a gente diz que a primeira ampliação lateral é mais ou menos isso aqui. Menos S sobre o foco da objetiva. Esse menos é só para lembrar que a imagem vai estar invertida no microscópio. E depois a ampliação aqui é a ampliação que a gente acabou de ver lá na lente de aumento, é a ampliação angular ali, M-θ, que é 25 pelo foco da ocular, dividido pelo foco da ocular. Então, dependendo do tamanho do tubo do microscópio e das distâncias focais das duas lentes, né, maior vai ser a ampliação. Então, quanto maior o grau da lente, que é a dioptria da lente, né, ou seja, menor a distância focal, ou seja, quanto mais curvadas forem as lentes, maior vai ser o aumento. Por isso que nos microscópios, se vocês lembram mais ou menos de cabeça os microscópios que vocês usaram, vocês vão lembrar que a objetiva é uma lente que é uma bolinha de vidro, né? Dá para ver bem claro que é uma bolinha pequena, e a ocular também é uma bolinha pequena, porque elas têm que ter distâncias focais pequenas, porque isso aumenta a amplificação. É claro que isso tem um limite, né? Ou seja, eu não posso... Para o aumento ser infinito, isso aqui tem que ser zero, né? Mas não vai acontecer. E outra, não pode ter um microscópio com um tubo de 5 metros, né? Que não vai... Dúvidas? Sem dúvidas? Comentários? Como eu falei, vocês podem ver uma imagem lá, né? Vocês conseguiram acessar aí? O que eu mandei?
o álbum que eu mandei com as fotos, ele mostra a lente lá, né? E a canetinha, né? Vocês conseguiram acessar isso, né? Mostra a lente que é a objetiva, né? E depois mostra, a ocular está colada no celular, mas ele mostra lá, ó, a gente consegue ler lá as letrinhas. Eu botei a caneta de ponta cabeça, então por isso que a imagem aparece aqui direita, né? Vocês conseguiram ver isso, né? Esse álbum. Isso é bem fácil de fazer, como vocês viram, né? Para fazer isso, eu botei lá, ó, uma canetinha e uma régua ali para medir mais ou menos a distância, de maneira que o objeto lá fique logo depois da distância focal da lente. E como vocês fazem para medir a distância focal da lente? Usando uma régua? Ou seja, qual é a distância focal dessa lente aqui? É bem simples, é só pegar a janela ali, né? E focar porque a janela está no infinito já, mesmo aquela distância. Então, se vocês focarem ela na parede, a lente vai estar mais ou menos a distância que é a distância focal da parede. Tá? Então, vocês podem usar isso. Também vocês podem focar a imagem ali, né? E usar essa distância entre a lente e a parede para colocar o objeto na primeira lente. E depois vocês vão precisar de uma segunda lente colada no celular, que vai ser o ocular, e o celular vai ser o olho de vocês. Tá? Então é assim que funciona aí. Né? Dúvidas? Ok, vamos adiante. Um outro instrumento simplificado aqui seria um telescópio refrator. Da mesma maneira, eu tenho uma objetiva, que é uma lente convergente, e uma ocular, também é uma lente convergente. E aqui, de novo, né, eu tenho o efeito de formar uma imagem real e dessa imagem real criar uma imagem virtual. A diferença está aqui porque as distâncias são bem diferentes. No microscópio, o objeto está logo depois do foco da objetiva. Tá? No telescópio, não. O objeto está no infinito. Tá? O que eu quero ver que está muito longe. O infinito não precisa ser muito longe, tá? Mas em geral está no infinito. Então, dessa forma, os raios que chegam aqui são paralelos, vão ter esse ângulo aqui, e vão formar uma imagem no foco. Tá? E aí, no caso do telescópio, eu coloco o foco da objetiva e o foco da ocular, de maneira que a imagem se forme bem aqui em cima. Tá? Ou seja, eu vou ter o foco da objetiva bem em cima do foco da ocular. De maneira que a imagem se forme bem aqui. E daí, se eu fosse fazer a conta, a imagem ia estar no infinito, mas ela está mesmo, né? A imagem está no infinito, então, essencialmente, eu pego uma imagem real que está no foco da ocular e ela vai criar uma imagem virtual, né, no infinito. Direita e maior, tá? E, essencialmente, a conta que eu faço é que eu tenho um ângulo da objetiva e um ângulo da ocular. Se vocês já viram um telescópio, né, é claro que a objetiva é muito menos... a distância focal é muito maior do que a distância focal da ocular, tá? E então a ampliação aí, né, vai depender, na verdade, a gente pode fazer a conta aqui, mas a ampliação angular aí vai depender do foco da objetiva, que está no numerador, e do foco da ocular, né, que está no denominador. Ou seja, o foco da ocular tem que ser pequeno, ou seja, ela tem que ser uma lente de alto grau, né, e a objetiva ao contrário, tem que ser uma lente com um baixíssimo grau. O ideal seria se eu for para o infinito, né, seria simplesmente um vidro nem um pouco abaulado. Mas aí o problema é que não vai convergir os raios para nada e também teria um problema que o foco estaria no infinito, então não vai funcionar. Tá? Não vai funcionar. Então tem que ser uma lente
e ela tem que convergir. Tá? E é claro que eu entendo muito pouco de telescópios e tal. Minha sugestão é, se vocês têm interesse mais profundo, né, do que esse, de simplesmente ter uma ideia de como que funciona, é melhor falar com o pessoal da astrofísica aí. Nós temos vários professores que certamente vão poder ajudar vocês a ir nos detalhes. Mas a ideia aqui é mais ou menos essa. Então, em geral, no telescópio, essa distância é grande, né? E a objetiva, né, tem uma distância focal pequena, ou seja, tem um grau alto, uma dioptria alta, e a ocular tem uma distância focal grande, ou seja, um grau baixo. Tá? E é claro, se vocês lembram, no telescópio, a objetiva também é grande, porque ela tem que captar muita luz, porque eu quero ver coisas que estão muito longe, né? Dúvidas? Comentários? Se vocês não têm comentários, eu diria que eu tenho uma tarefa para vocês, que é uma tarefa aí que vocês podem fazer a qualquer momento, não precisa entregar, mas montem um instrumento óptico desses. E eu digo, o mais simples é uma lupa.